Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 25 e o versículo de número 21. Vou repetir. Gênesis, capítulo de número 25 e o versículo de número 21. Se você tiver acesso à sua Bíblia, por gentileza, acompanhe conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 21. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Vou estar lendo novamente. O texto diz assim: E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém, meus irmãos? Meus irmãos amados em Cristo Jesus, nessa tarde, esse texto que lemos, ele vai nos falar acerca de Isaque. Isaque, ele é o segundo patriarca. O primeiro patriarca é Abraão e o segundo patriarca é Isaque. Isaque, ele é o filho da promessa. Havia uma promessa sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Sara. Isaque é o filho dessa promessa. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Isaque, ele vai enfrentar o mesmo problema a qual o seu pai, juntamente com a sua mãe, enfrentaram. A Bíblia nos diz que Rebeca, que é esposa de Isaque, ela vai ser estéril. Igualmente Sara, a mãe de Isaque. E o texto vai nos relatar que Isaque, ele vai utilizar a ferramenta da oração para que o milagre viesse ocorrer na vida dele e da mulher dele. A Bíblia diz que Isaque, ele orou instantemente ao Senhor em favor da sua esposa Rebeca. Isaque, ele estava com uma causa impossível nas suas mãos. Isaque, ele estava com algo nas suas mãos e estava vivendo juntamente com a sua mulher, algo que o homem não podia solucionar, algo que o homem não podia resolver, algo que o homem não podia fazer com que se realizasse o sonho deles. Mas Isaque, ele utiliza a oração para ir até Deus, para que Deus viesse abrir a madre de Rebeca. E o texto vai nos relatar que Isaque, ele ora instantemente, porque Isaque, ele é um grande exemplo acerca da oração. Isaque, ele ora instantemente. Isaque, ele persevera na oração. Isaque, ele mantém a constância na oração. Isaque, ele tem uma determinação acerca daquilo que ele quer da parte de Deus para a vida dele e da esposa dele. Ele usa o meio que é o meio da oração para obter o milagre, para obter a vitória, para obter o sobrenatural de Deus na vida dele. Se você analisar nas páginas sagradas da Bíblia, você vai ver que os homens mais ilustres da Bíblia Sagrada, os homens mais usados por Deus, utilizaram a oração como ferramenta principal na sua vida. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Abraão, ele foi um homem de oração. A Bíblia Sagrada vai nos relatar que Isaque, como no texto que lemos, foi um homem que orou instantemente ao Senhor em favor da sua esposa. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jacó também, ele é um grande exemplo acerca da oração. Moisés, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Davi,
foram homens que utilizaram a ferramenta da oração para entregar e para buscar algo sobrenatural da parte de Deus para a vida deles. A oração desses homens não foi em vão. A Bíblia Sagrada vai nos relatar que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não ouça. Então Deus, Ele ouve a nossa oração. Deus, Ele ouve o nosso clamor. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, Ele consegue traduzir um gemido. Deus, Ele consegue traduzir uma lágrima. Deus, Ele consegue traduzir um choro. E eu quero falar para você nessa tarde que está chorando, ou que está gemendo por causa de algo que você está esperando da parte de Deus. Deus conhece essa situação que você está passando. Deus, Ele consegue traduzir essa lágrima que você derrama em favor de outras pessoas. Deus consegue traduzir esse gemido que você, nas noites e quando ninguém está vendo, quando ninguém consegue olhar, quando ninguém consegue contemplar, somente Deus, Ele consegue e Ele tem o poder de traduzir esse gemido e esta lágrima. A Bíblia Sagrada nos diz que nós não precisamos nem falar, porque Deus, Ele já conhece aquilo que nós iremos falar, sem mesmo antes abrir a nossa boca. Deus, Ele sabe. Deus, Ele conhece o seu íntimo, o seu interior. A Bíblia diz que Deus, Ele é onisciente. A visão do homem é uma visão limitada. A visão do homem só vê o que está para fora, o exterior. Mas Deus não, irmão. Deus, Ele contempla o seu coração. Deus, Ele sonda a sua mente. Deus, Ele sabe o que você precisa. Deus, Ele ouve o seu clamor. Eu quero dizer para você que está acompanhando nessa tarde, eu quero dizer algo da parte de Deus para a sua vida, que Deus, Ele conhece a sua oração, Ele ouve a sua oração e Ele consegue traduzir a sua lágrima e o seu gemido. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. A sua oração em favor do teu filho, minha irmã, não é em vão. A sua oração em favor dos teus negócios, a sua oração em favor do teu ministério não é em vão. A sua oração em favor do seu lar não é em vão. A sua oração em favor desta causa impossível que você está enfrentando não é em vão. Eu venho te dizer nessa tarde, continue orando, continue pedindo, continue batendo, continue buscando, continue mantendo na sua vida a perseverança na oração. Isaac, ele é um grande exemplo acerca da oração. A Bíblia Sagrada nos diz que Isaac, ele começa a orar. E ele ora num período de 20 longos anos de oração em favor da sua esposa Rebeca. E o texto diz que Deus ouve a oração de Isaac. É interessante que Isaac, ele nos dá um exemplo acerca da perseverança na oração. Se você analisar o ministério terreno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai ver que por diversas vezes Ele manteve na vida e no seu ministério uma vida de oração. Jesus, ele orava. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus, ele foi batizado por João Batista no Jordão, quando ele foi imergido nas águas e ele é tirado das águas, antes do Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba sobre a cabeça dele, e antes do céu se abrir, a Bíblia diz que Jesus orou. Jesus é um grande exemplo acerca da oração. A Bíblia Sagrada nos diz: orai sem cessar. A oração, ela é necessária nas nossas vidas. A oração é o diálogo com Deus. A oração aumenta a nossa comunhão com Deus. A nossa oração aumenta a intimidade nossa com Deus.
A oração é necessária nas nossas vidas. Deus manda eu te dizer nesta noite, para você que está acompanhando esta rádio, nessa tarde, melhor dizendo, que a sua oração, ela não é em vão. Que a sua oração, ela tem um grande efeito no mundo espiritual, meus irmãos. A oração do crente tem poder. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito os seus efeitos. A nossa oração tem um grande efeito no mundo espiritual, que reflete para o mundo físico. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que os discípulos de Jesus, eles viram Jesus multiplicar o pão, viram Jesus multiplicar o peixe, viram Jesus andar por sobre as águas, viram Jesus curar o cego, curar o coxo, purificar o leproso. Mas a Bíblia Sagrada, o que me chama mais atenção na Bíblia Sagrada é que os discípulos não chegam para Jesus perguntando para Jesus: Jesus, como que o Senhor curou o cego? Como que o Senhor purificou o leproso? Como que o Senhor multiplicou os pães e o peixe? Como que o Senhor andou por sobre as águas? Como que o Senhor deu vista ao cego, fez o surdo ouvir, fez o coxo saltar? Como? Não, os discípulos de Jesus não chegam para Jesus perguntando para Jesus e pedindo para Jesus ensiná-los a fazer milagres. Mas o que é mais interessante na Bíblia Sagrada é que quando Jesus ele ora uma certa feita, um discípulo vai chegar para Jesus e vai falar: Jesus, nos ensina a orar. Porque antes do milagre vem a oração. Antes do sobrenatural se manifestar, vem a oração. Antes daquilo que estava preso na nossa vida destravar, soltar, vem a oração. Antes do teu filho sair das drogas, vai ter que ter a oração. Antes da tua família mudar, o que tem que ter é a oração. Antes do teu milagre acontecer, o que tem que ter é a oração. Porque a oração, ela vem antes do milagre. A oração, ela vem antes do prodígio, da maravilha. A oração é necessária. E eu quero dizer para você mais uma vez, quero fixar essas palavras: a sua oração não é em vão. Você que há muito tempo vem orando, você que há muito tempo vem pedindo, você que há muito tempo vem clamando, se prepare para o milagre. Nós iremos fazer uma oração aqui um pouco mais para frente. E depois desta oração, eu creio que milagres serão realizados na vida de pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa tarde. Eu creio que milagres, pessoas vão ser tocadas, pessoas vão ser curadas, causas impossíveis, pessoas que estão doentes, que para o médico e para a medicina não há solução, não há jeito, não há saída. Eu creio que após esta oração, Deus vai te tocar de uma tal forma que você vai receber o teu milagre, que vai confundir a medicina. A oração tem poder, meu irmão. Isaac ele ora, e o texto vai nos dizer que logo após de Isaac orar e Deus atender a oração de Isaac e fazer com que Rebeca viesse gerar, o texto vai nos dizer que Rebeca ela começa a gerar. E ela começa a gerar. Logo após a oração, entenda o texto, a Bíblia diz que Rebeca ela era estéril. E Isaac, ele vai orar a Deus para que Deus tirasse a esterilidade da vida de Rebeca. E o texto vai nos dizer que logo após Isaac orar, longos 20 anos em favor da sua esposa Rebeca, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ela gera. O texto vai nos dizer aqui no versículo de número 22, no versículo de número 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então entenda o texto, ela estava estéril. Ela não podia gerar filho para o seu esposo Isaac. Isaac ele vai se prontificar a orar.
Ele vai usar a ferramenta da oração. E a Bíblia diz que Deus, Ele vai abrir a madre de Rebeca e Rebeca, ela vai conceber. Então, por intermédio da oração, Deus vai começar a gerar algo na vida de Rebeca. E eu quero crer que depois da oração que nós vamos fazer aqui, Deus vai começar a gerar algo na sua vida sobrenatural. Deus vai começar a gerar algo na sua vida que o homem não podia gerar e não pode gerar, mas Ele pode. O texto diz que Rebeca, ela vai conceber. No versículo de número 21, está escrito: e Rebeca, sua mulher, concebeu. No versículo de número 22 vai dizer assim, ó: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Isaac, ele ora em favor da sua esposa Rebeca. Deus ouve a oração de Isaac, tira da vida de Rebeca a esterilidade, e o texto vai nos dizer que ela começa a gerar. Por intermédio da oração, ela começa a gerar algo dentro da vida dela, dentro do ventre dela. E o texto vai nos dizer que quando ela começa a gerar, ela começa a sentir dores. Ela começa a sentir contrações, dores muito fortes. Aí o texto vai nos dizer no versículo de número 23 do capítulo de número 25 de Gênesis. O versículo de número 23 vai nos dizer: e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Na verdade, Deus está querendo dizer para Rebeca e para Isaac: vocês oraram, eu ouvi a oração de vocês, comecei a gerar na vida da sua esposa Isaac um filho, os filhos, mas está doendo. Aí Rebeca vai começar a questionar: mas por que dessa dor? Por que está doendo? Vai consultar o Senhor. Aí o Senhor vai falar assim: é porque o que eu estou gerando na vida da sua esposa Isaac são 2 nações. Ou seja, o que eu estou gerando na vida da sua esposa é grande. É por isso que é o motivo dessa dor que você está sentindo. Por intermédio da oração, meu irmão, por intermédio da oração, minha irmã, Deus vai começar a gerar na sua vida algo grande. Muitas das vezes, muitas pessoas que estão nos acompanhando agora estão no auge da dor. Muitas pessoas que estão nos acompanhando agora estão chorando, estão perguntando para Deus: mas por que eu estou sofrendo assim? Mas por que está doendo assim? Mas por que está doendo tanto? Se prepare, meu irmão. Isso é um sinal que Deus está gerando algo na sua vida. Isso é um sinal que Deus está trabalhando no seu caráter. É no auge da dor que aquilo que está sendo gerado na sua vida vai vir para as tuas mãos. É interessante. Eu estive analisando a vida de uma mulher gestante, e é interessante, porque no começo da gravidez ela sente algumas contrações, mas não é tanto. O corpo dá uma alterada. Chega perto dos 8 meses, 9 meses, perto de ganhar, ela começa a sentir uma dor mais forte, as contrações aumentam. No começo ela sentia, mas não tanto, porque ela estava gerando algo na vida dela. A vida sendo gerado na vida. E quando chega ali por volta dos 9 meses, perto de ganhar, a dor aumenta. A dor aumenta até que chega o ponto dela falar: me leva para o hospital, que aquilo que estava sendo gerado na minha vida, que eu não via, vai vir para minhas mãos, vai nascer. Da mesma forma eu quero profetizar na sua vida nessa tarde. Assim como uma mulher gestante, ela não vê aquilo que está sendo gerado na vida dela, assim nós não conseguimos ver aquilo que Deus está gerando na nossa vida. No começo de uma gestação, ninguém consegue analisar se o olho é do pai, se o ouvido é da mãe, se os olhos é do pai ou é da mãe. Ninguém consegue analisar, mas está sendo gerado. Tem muita gente que não consegue ver aquilo que Deus está gerando na vida, mas Deus me manda te dizer nessa tarde: eu estou gerando algo na sua vida, ainda que você não possa contemplar, eu estou gerando. Ninguém consegue analisar no período da gestação, ninguém consegue ver se o olho é do pai, se o nariz é da mãe.
Ninguém consegue analisar. Mas não é porque nós não conseguimos, e a mulher gestante não consegue ver se é do pai as características do filho ou se é da mãe. Não é porque nós não conseguimos ver que a gente não consegue, que a gente não esteja gerando. Muitas das vezes você não está vendo o seu milagre acontecer, meu irmão. Muitas das vezes você não está vendo aquilo que você busca da parte de Deus acontecer. Mas isso não quer dizer que Ele não esteja gerando na sua vida. Mas isso não quer dizer que Ele não esteja informando na sua vida. Aí quando chega no auge, 9 meses, a dor aumenta. E chega um momento na nossa vida, embora a gente não veja aquilo que Deus está gerando na nossa vida, que nós não aguentamos. Nós começamos a nos perguntar o porquê. A dor aumenta. O choro é maior, é mais longo. Assim como numa gestação de uma mulher grávida, quando aperta, quando a dor aumenta, é sinal que aquilo que estava sendo gerado, que ela não via, vai nascer e vai vir para a mão dela. Porque quando a dor aumenta de uma gestante ali 9 meses, ela vai para o hospital e aquilo que ela não podia contemplar, nasce e o médico traz e entrega na mão dela. Fala que está aqui o seu filho que nasceu. Então, meu irmão, quero profetizar na sua vida. Você não pode estar vendo aquilo que Deus está gerando na sua vida. Mas saiba de uma coisa, Ele está gerando algo na sua vida por intermédio da sua oração. E saiba de uma coisa, é no auge dessa sua dor, que aquilo que está sendo gerado na sua vida que você não vê, você vai começar a ver e vai vir para suas mãos. Assim como uma criança, no auge da dor de uma mãe, nasce lá no... ocorre o parto, a criança nasce e a criança é trazida até os braços, até as mãos da mãe. Assim também o seu milagre vai chegar nas tuas mãos, meus irmãos, por intermédio da tua oração. A sua oração não é em vão. O seu clamor não é em vão. Davi disse no Salmo de número 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Eu sei que tem muitos que estão me acompanhando, nos acompanhando, eu e a missionária Karina, que estão no período de chorar, no tempo de chorar. Mas não se preocupe, meu irmão, que o tempo de cantar vai chegar na sua vida. O tempo de você entoar o novo cântico, assim como Davi entoou, vai chegar na sua vida. O tempo de você cantar vai chegar. Prepare os tamborins, prepare os pandeiros, como Miriam preparou logo após atravessar o Mar Vermelho. Se prepare, meu irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E deixa eu já profetizar na tua vida: a alegria na vida de muitos que estão me acompanhando nesse exato momento já está chegando. Eu vou ser mais taxativo. A alegria na vida de muitos que estão me acompanhando já chegou. Recebe nessa tarde essa palavra, em nome de Jesus, meus irmãos. Recebe nessa tarde esta palavra. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar ouvindo mais um louvor para a glória de Deus, e que você possa estar acompanhando, meditando na letra deste louvor, que é um louvor muito lindo, a qual nos traz conforto da parte de Deus. Amém? Deus abençoe. E bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar.
tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não cede agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Cada noite que você passou aflito, O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia